E hoje vou falar sobre família, nosso tema é sempre família, é o fruto não cai longe do pé, né? Longe da árvore, digamos assim. É muito comum a gente ouvir essa frase e às vezes a gente não bota muito na cabeça o significado dela. Debaixo do pé de caju só dá caju. Exatamente. Por que só dá caju, não é, Fernanda? Por que será? Por que será, não é? Então o filho tem de fazer o quê? A seguir o pai, seguir a mãe, seguir os exemplos do pai e os exemplos da mãe. E às vezes a gente se esquece um pouco disso durante a nossa vida e esquecemos de passar algumas virtudes para os nossos filhos, né? Porque educar filho não é fácil. Não é fácil, é cansativo, é todo dia, é toda hora, e com muita paciência, tem que ter muito amor envolvido nessa função de criar filho. Que a hora que você decide ser pai, ser mãe, às vezes você nem decide e acaba sendo pai e mãe, e você tem que assumir essa responsabilidade. É um dom que Deus nos deu, se Ele deu essa missão, porque nós somos capazes de com exercer, certeza. Né? Então, abraçar essa causa realmente e passar essas virtudes para o filho, né? Compaixão, generosidade, empatia, honestidade, paciência e respeito. Se a gente conseguir passar tudo isso para um filho, eles vão ser cidadãos honrados, não é? São virtudes que vale para a religião, que vale para civicamente falando, né, para a sociedade, para a convivência, para o trabalho, para qualquer situação uma vida, né? que ele for se deparar, ele tendo compaixão, generosidade, empatia, honestidade, paciência e respeito, ele vai conseguir levar bem, não é? Isso vai ajudar na felicidade, no desenvolvimento, pro resto da vida dele, pros filhos que ele vão ter, que é um fruto, vai virar uma árvore uma hora também, né, Fernanda? Sim. E vai ter seus cajuzinhos lá embaixo, é verdade. E é assim que aconteceu com a gente, ninguém nasce uma árvore pronta. E eu lendo o texto, eu achei muito interessante, que fala que para você ensinar muitas coisas, você tem que aprender muitas coisas. Então, às vezes, nós não sabemos tudo que nós precisamos passar para os filhos. E é muito importante que também nós vamos procurar aprender, não é? Algumas atitudes nossas nós temos que mudar. Quando nós temos filhos, nós temos que mudar as atitudes nossas, nós temos que mudar, às vezes, até a forma de ver. Conforme os filhos vão crescendo, nós temos que mudar a nossa forma de ver a vida. Precisamos para acompanhá-los e poder orientá-los também, porque se a gente ficar com aquela visão nossa do que aquilo realmente é correto e não abrir espaço para convivência, para conversar, para ver o outro lado, né, Fernanda? Ver o que realmente acontece, às vezes a gente não consegue passar se você ficar batendo só num... E os tempos mudam também, né, Claudete? Isso que eu quis dizer. Vai mudando e a gente tem que acompanhar um pouco isso. A gente sabe que você ensina um monte de coisa dentro de casa, a internet ensina uma maneira diferente, a rua ensina de uma maneira diferente, e você tem que direcionar o seu filho para isso, não é? Você tem que estar sempre direcionando. Às vezes vão te questionar algumas coisas, você tem que, às vezes, procurar estudar, né, Fernanda? Sim, vamos ver o que precisamos. Que eu não estou conseguindo entender para poder acompanhá-lo e orientá-lo também. Parece ser cansativo, mas é prazeroso também, porque faz parte do nosso crescimento também, né, Fernanda? Nós não começamos pais prontos, né? Agora eu estou pronto para ser pai, vou acompanhar o filho 20, 30 anos e já estou pronto. Nós vamos crescendo com eles, né? Vamos aprendendo e ensinando com eles. E temos essa obrigação. Mas eu já falei que algumas vezes a gente não cansa de falar e todo mundo já sabe disso. O melhor jeito de ensinar é exemplo, né? Sim. É o exemplo. Você sendo um exemplo para o seu filho, vai ser um exemplo a ser seguido. Então, essas virtudes é muito importante que os pais tenham. Não é, Fernanda? Sim, com muito certeza. Importante. Não adianta eu pregar para o meu filho, você tem que ser generoso, você tem que saber respeitar. Se a gente às vezes nem respeita ele mesmo. Não é? Se você não respeita o seu filho, como é que ele vai entender o que é um respeito? Consequentemente, não é? né? É complicado. Então, nós temos que aplicar essas virtudes em casa e ensiná-los que isso tem que ser fora de casa também, para toda situação da vida que ele for vivenciar, né? Ele seguir. Jesus pregou o amor, né, Fernanda? Eu acho que isso aqui encaixa tudo no amor. Sim, você tem amor pelo próximo, você tem respeito, você tem compaixão, você tem todas essas virtudes aqui. Mas, às vezes, a gente tem que enfatizar bastante isso em casa também, né? Principalmente sendo generoso, sendo caridoso. Se você é caridoso, o seu filho vai ver isso, vai tentar imitar, não é, Fernanda? Sim. Vai imitar você e vai ser um cajuzinho bem bonitinho. A hora que cair ele vai vendo, vai vivenciando tudo isso. Então, passar valores para os filhos,
tem que ter assim, não é aquele negócio, você tem que ser assim, não é obrigando, não é forçando. É que nem querer levar um filho para missa, né, Fernanda? Não, você tem que ir na missa todo domingo. Quando é pequeno, você até fala, você tem que ir, ele vai. A partir de uma idade, você tem que mostrar um outro jeito para ele ir para missa, porque se você falar, você tem que ir porque eu tô mandando, é aí que ele não vai mesmo, Sim. não é, Fernanda? Então você tem que falar, vamos lá, ouvir a palavra de Deus e induzindo ele a importância de participar de uma missa, que aí ele vai começar a ir, vai começar a gostar, vai se interessar, né, em ouvir a palavra de Deus todo domingo, e vai chegar uma hora que todo domingo ele tem que ir para a missa, porque ele necessita. Ele vai entender. Ele necessita de ir à missa. E né, o filho não vai ser igual o pai, né, Claudete? Não é exatamente não cópia, é exatamente gente. igual. A gente fala assim, não, bate para caju da caju, mas dá vários tipos de caju. Dá né, vários Fernanda? tipos. Até os que não são tão bons, não é assim? Pensando por esse lado, não é, Sim. Fernanda? Não é, mas é assim mesmo. A gente fala assim que a fruta não cai longe do pé, porque a tendência é realmente ele seguir os passos dos pais, na conduta deles, na convivência com outras pessoas, na sociedade, ele seguir esse exemplo, porque se o pai mente dentro de casa, o filho pode tender a ser um mentiroso. Se não tem amor dentro de casa, se os pais são agressivos, ele tende a ser agressivo fora de casa também. Se ele não aprendeu o que é carinho dentro de casa, ele não vai saber dar carinho lá Sim. fora, né? Eu já falei isso, que ninguém dá o que não tem. Com não certeza. Se a pessoa não é amada, ela não vai ser amar também. Então, nós como pais, nós temos muita responsabilidade. Por isso que a família a igreja abraça muito a família e diz que é a coisa mais importante numa sociedade. E realmente é. Não é? Realmente. É na família que você ali tem molda o ser início, humano. né? É ali que você começa. E é muito bom para um filho saber que na família ele tem esse apoio, que ele tem onde voltar, que ele tem um lugar para se amparar. Um aconchego, né? Aconchego. É aquele negócio de voltar para casa. Ai, como é Sim. gostoso voltar para casa. Então, voltar para casa tem que ser sempre prazeroso Sim. para um filho, não é? Qualquer época da vida dele, voltar para casa tem que ser prazeroso. Eu sempre até falo, Claudete, que quando de repente a gente precisa sair para alguma coisa, vai fazer uma viagem, né? A gente viajava, agora já faz muito tempo que deixando mais, que não tá dando mais certo, mas não tem problema, né, gente? Mas o melhor de tudo, o melhor do passeio, o melhor da viagem é o retorno para casa, não é verdade? Casa. E voltar para casa tem que ser em todos os sentidos, né, Fernanda? Sim. Muito prazeroso. Tem que ser um lugar realmente de carinho, de aconchego, de muito respeito, de compaixão, né? Saber que o colo de mãe é o lugar mais gostoso que tem. Saber que você pode conversar com a sua mãe, ter uma liberdade. Os pais e filhos têm que ter essa liberdade de conversar. Porque os filhos, às vezes, têm tantas dúvidas, tantas preocupações, e se não tiver essa abertura com o pai e mãe para poder conversar, eles vão procurar, às vezes, um lugar que não seja tão adequado, né, Sim. Fernanda? Um conselho de uma pessoa que, às vezes, não tem tanta experiência, ou sei lá como é que seja, né? Mas, por isso que eu falo que aprender para ensinar é muito importante. Se o filho te fazer uma pergunta e você não tiver resposta, você fala, filho, espera, mas resolver isso aqui, vamos tentar. Vamos pesquisar junto, né? Vamos junto tentar resolver. De resolver, porque a gente não tem todas as respostas, né, Fernanda? Não, às vezes a Cecília até me pergunta, mãe, por que nós temos boca? Por que nós temos nariz? Gente, tem hora que, né? Eu nem sei por onde responder, né, Fernanda? A gente acha que a boca é só para comer. Não, tem muito mais, né? Tem muito mais. Bora pesquisar aí com a criançada também. Né? Então, é isso, Fernanda, é ensinar as virtudes principais de convívio numa sociedade. Quando você fala de todas essas virtudes, como eu já repeti aqui, não é falando só religiosamente, não é só uma família católica, isso é para qualquer religião, é para qualquer situação, são convivências de vida mesmo, são virtudes que o ser humano tem que saber. Que é necessário. Né? Que é necessário. E às vezes é tanto toma lá da cá, você tem que revidar, você tem que fazer. Que a gente esquece um monte de virtudes que a gente não aplica durante a nossa vida. Então, a paciência, hoje falar em paciência, o pessoal está tão sem paciência, você vai falar para uma criança, você tem que ter paciência, é perigoso ele não entender. Mas a paciência é uma virtude. Sim. E se você pensar que se você responder uma ofensa na hora, ou tiver a paciência de esperar alguns minutos, a resposta vai ser outra. Totalmente então, diferente. Você vê
que é muito importante, é uma virtude muito importante também. O respeito, gente, respeito é o que a gente tem que ensinar de principal para um filho. Respeite a pessoa, respeite o pai, respeite a mãe, respeite qualquer situação, respeite qualquer pessoa. Quando alguém te falar alguma coisa, respeite essa pessoa que está te falando, aprenda a ouvir, aprende primeiro a ouvir para depois falar, nunca, né, achar que já sabe tudo sobre a outra pessoa. Isso faz tudo parte do respeito, não é? Com certeza. Com respeito. É a compaixão. Compaixão, o que é compaixão? É você se colocar um pouco no lugar do outro, se imaginar naquela situação para saber o que você poderia estar sentindo naquela situação. E é onde você pode ter um monte de tipo de atitude que pode ajudar, né, a outra pessoa, a pessoa que está em necessidade. Então, esse é ter compaixão, não é ter pena, não é ter dó, esse é compaixão, se colocar no lugar do outro mesmo e tentar fazer alguma coisa para ajudar. Isso é viver em sociedade, né, Fernanda? Sempre. E o ajudar é o melhor de tudo, né? Claudete, olha, já são 10 horas e 38 minutos, nosso tempo já está acabando, Claudete. Não tem como. Mas é isso, Fernanda, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem, não é? É trabalho árduo do pai e da mãe, mas é muito prazeroso saber depois de adulto que os filhos conseguiu aprender um monte de coisa junto com você. Com certeza. Muito obrigado, Claudete, pela sua companhia aqui com a gente nesta segunda-feira, e na próxima estará de volta aqui conosco. Se Deus quiser, um grande abraço para todos, uma ótima semana e fiquem com Deus.